Gente, o Cine Psicologia de hoje tá valendo a pena, tá? E vou falar mais, vão ter várias perguntas aqui durante esse vídeo para ajudar vocês a refletir um pouco sobre algumas questões. E o Cine Psicologia de hoje é um filme que me brilha os olhos. Moana, um mar de aventuras. Bom, o filme começa com Te Fiti, né, que é uma ilha que a gente pode colocar até com aquela mãe boa, né, que dá todos os frutos, que enfim. E aí Maui rouba o coração de Tefiti. E Tefiti vira então TK. No final do filme vocês vão ver que TK e Tefiti é o mesmo. Que é então aquela proposta daquela mãe terrível que vai, né, tirar tudo dos seres humanos. Tanto é que ela começa a devastar as ilhas, tirando os alimentos, enfim, porque o coração dela foi roubado. Obviamente, dentro da psicologia, a gente fala dessa mãe boa e dessa mãe terrível, que é essa mãe boa na ideia de trazer o acolhimento, a segurança para essa criança, e a mãe terrível, que parece terrível, mas não é tão terrível, não, uma proposta, de que é aquela que vai jogar essa criança também para enfrentar os seus medos, deixar essa criança vivenciar as questões do mundo externo, para que ela também aprenda com as suas frustrações a lidar com as angústias da vida. Então Moana tem pais que são os governantes da ilha e ela tem uma terrível função que é continuar governando a ilha, que é o que ela menos quer fazer na vida. E aí a primeira pergunta que vai para vocês é: quais expectativas que vocês estão tendo dos pais de vocês, que vocês são obrigados a fazerem ou a seguir, que vocês não gostariam e que né, o sonho, a ideia de vocês é ir para outro lugar e pelas obrigações tem que seguir aquele caminho. Bom, mas a Moana, ela tem o desejo desde pequena de ir para o mar. Ela não sabe por quê, mas ela tem esse desejo dentro dela. Mas o pai, principalmente o pai, diz que não, que ela tem que ser ela que vai continuar governando a ilha e que ela governa muito bem, enfim, que sabe tomar as decisões e tudo mais. E aí eu acho super interessante quando a gente fala essa questão de pais, porque aí eu já falei um pouco do Amar Trair, que é um livro excelente que fala sobre isso, que fala da ideia de que para que eu siga o meu caminho eu vou ter que trair alguém. Então ela tinha a opção de trair ela e continuar sendo governante da ilha, ou trair os pais e seguir um desejo que ela tinha ali desde a infância. E aí ela tem uma avó. A avó é a simbologia dessa velha sábia. Antigamente, nas ilhas, né, os sábios, os velhos, eles eram as pessoas sábias daquela, daquela colônia. E, por exemplo, os curandeiros, eles não eram médicos, mas eles eram velhos, e só velhos podiam ser curandeiros, porque eles então tinham a experiência de vida como o conhecimento. Então, acho que a avó dela vem muito nesse aspecto de trazer conhecimento, de trazer essa figura de a louca da ilha, como ela chama, porém, aquela que é mais sábia de todas. Enfim, então a Moana entende que ela tem que ir para o mar. Na empolgação desse momento, ela pega a jangadinha dela lá e vai para o mar. E aí, obviamente, que dá muito errado, a jangada destrói e ela fica extremamente frustrada. O que às vezes acontece, voltando para nossa realidade, o que às vezes acontece, às vezes a gente tenta alguma coisa, não dá certo, a gente se frustra, mas por quê? Porque às vezes a gente não tem a consciência que a gente precisa ter para aquele momento, às vezes a gente precisa de alguma ferramenta que está faltando, a gente fica batendo a cabeça ali em alguma situação e não dá certo. Que foi, inclusive, também o caso da Moana, que depois vocês vão ver que para que ela pudesse ir para o mar, ela não tinha nem o coração, ela não sabia nem o que ela ia fazer lá. Quem deu o coração dela depois foi a avó, ou seja, ela estava indo sem nenhum tipo de vou só vou, né? O que também não é assim. Eu também tenho que entender diversas coisas para que eu dê alguns passos. Enfim, então quando a avó dela entrega esse coração, ela diz assim, além do coração, ela também entende que antigamente o povo dela, eles eram navegantes. E aí ela entende várias questões dentro dela. Ela entende por que esse instinto de ir para lá, ela entende o que ela tem que fazer lá.
E aí é o momento onde a avó vai, falecer e, ela passa pra Moana a ideia dela ir pra lá e dela encontrar o Maui, porque ela conta a história de que foi o Maui, então, que roubou o coração de Te Fiti. E aí ela diz que é pra ela falar: "Eu sou Moana, de Motonui", e pedir para o Maui embarcar no barco dela e restaurar o coração de Te Fiti. Enfim, e aí ela tá lá navegando atrás do Maui, e aí ela pede pro oceano uma ajuda. Olha o rabo da minha cachorra passando aqui. Uma ajuda para o oceano direcioná-la para o Maui. E aí eu achei muito simbólico, vem o quê? Uma puta tempestade, né? Por quê? Porque dentro do que a gente acredita aqui na psicologia analítica, conflitos eles servem exatamente para que a gente se manifeste, para que a gente então se questione, para que a gente descubra quem a gente é. Então, quando ela pede para o mar, não seria fácil. Acho que sempre quando a gente vai atrás de algo que realmente faz sentido, nunca é fácil, a desconstrução nunca é fácil. Se eu quero me formar numa faculdade, eu demoro 5 anos. Se eu quero sei lá, atingir um corpo, eu tenho que sofrer na academia. Se eu quero fazer terapia, então eu vou ter que encarar os meus demônios. Nada é fácil, absolutamente nada é fácil. Então, é o que relata essa ideia de que eu preciso de uma tempestade, e quando você resiste à tempestade, então você chega no seu destino. E aí, mais uma pergunta para vocês, né? Será que vocês estão dispostos a encarar tempestades para realmente chegar onde vocês gostariam de chegar? E aí, então, ela conhece o famoso Maui, porque a tempestade leva ela para essa ilha. E Maui, um semideus, né? Depois, mais pra frente, ele vai contar um pouquinho a história dele. Mas ele foi abandonado pelos pais e um deus achou ele, então deu a ele um anzol. E ele acreditava que toda a força dele estava neste anzol, que transformava ele no que ele gostaria. E a força dele estava num falcão. E aí, mais uma pergunta então para vocês sobre esses anzóis, né? Eu vejo esses anzóis numa ideia de que, eu preciso desse corpo, dessa roupa, desse carro, dessa casa, desse dinheiro, do caramba 4, para então sentir que eu sou alguém válido, né? Porque o mal ele acreditava que esse anzol, e não só o anzol, deixava ele suficiente. Enfim, eu sei que eu pulei bastante coisa do filme, mas eu acho que a ideia e a reflexão que ele traz, porque acontece bastante coisa nesse meio, enfim. Mas durante essa jornada, aí fica uma reflexão para vocês que a Disney já matou príncipes e princesas há muito tempo, né? Um dos últimos príncipes que tiveram foi o Hans da Frozen e ele era um salafrário, né? Então, ainda bem que os príncipes e as princesas morreram, porque era uma ideia ilusória da vida. E todos os casais, entre aspas, que se formaram, casais que eu digo femininos e masculinos, que foram aparecendo durante essa jornada nos desenhos da Disney, vieram muito mais com o contexto de trazer diversas elucidações. Então, Frozen com outro tipo de afeto, com outro tipo de amor, né? Uh, e aí também a quebra da expectativa, porque a Anna fica com o Christopher e não com o Hams, que é de fato o príncipe. Valente, que é uma menina que então vai buscar os objetivos dela de outras formas. Moana, que vem com o contexto dessa junção de masculino e feminino muito mais evoluída e com um propósito muito legal, tanto é que eles estão numa jornada juntos. Não tenho Felizes para mesmo porque eles não são um casal de fato, mas numa proposta de trabalho de feminino e masculino muito melhor do que os casais de Disney de princesas antigamente. Os dois acabam mostrando um pouco da exposição que eles têm, das fragilidades, dos medos, das angústias. E aí vem a desconstrução desse masculino, desse feminino. Tanto é que ele até tenta chamar ela de princesa várias vezes, e ela diz: "Eu não sou princesa". E ele fala: "Você tá usando um vestido, você é filha de um rei ali, né?
Então você é princesa. E ela não aceita nem esse título, o que é muito, muito simbólico pra mim nesse filme. Mas eles acabam mostrando um pouco desse outro lado, que até no livro Mulheres Correm com os Lobos diz quando as carecas e os dentes amarelos começam a aparecer, é que a gente começa a entender realmente a construção dessas relações. E isso fica muito claro ali. E é engraçado que até esse ponto eles ainda estão testando se eles vão confiar um no outro, né? Quanto ele era o semideus e ela era a Moana de Motonui, que blá 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 blá, eles estavam muito receosos se eles podiam confiar um no outro. Só que quando eles começaram a mostrar as fragilidades um dos outros, mudou, a relação dos dois mudou, né? E aí tem uma parte do filme, eu até anotei aqui, eu vou ler para vocês. Ela começa a questioná-lo, porque ele tem várias tatuagens no corpo e as tatuagens representam momentos da vida dele. E aí ela começa a questionar sobre a tatuagem, ele fica puto e joga ela no mar. E ela diz pra ele assim: se você acha que eu sei o que eu tô fazendo, eu não sei, né? Eu faço a mínima ideia, mostrando ali toda aquela parte, né, que a gente trouxe de fragilidade. E ele diz pra ela, ele conta do seu abandono e diz que ele foi achado pelos deuses e que eles o fizeram mal, né? E aí ele deu para os humanos as ilhas, os fogos, o fogo, cocos, tudo que eles quiseram. E aí ela traz para ele a reflexão de você fez tudo por eles para ser amado? Que ela diz que os deuses não fizeram de você mal e você fez. E aí nessa hora ele percebe que, opa, então peraí, eu construí Maui, né? E nessa hora, porque esse filme também traz esse contexto, né, de chegar ali onde você, de entender as suas angústias internas e entender os seus propósitos de vida e quem realmente se é. Então, nessa hora, é, ele começa a entender algumas coisas dentro dele e ele vira um falcão, que finalmente ele tentou, né, ele estava tentando virar um falcão e nessa hora ele consegue virar o tão esperado falcão. Porém, ele ainda achava que esse anzol era que dava todo o poder a ele e tudo mais. Ele ainda estava muito preso nessa ideia de que ele tinha que se transformar no falcão para ser alguém que, né, pudesse fazer algo. Então eles vão encarar TK e aí a TK meio que quase rompe o anzol. E aí ele desiste, que ele diz, não, se romper meu anzol, aí lascou, né? Nessa hora, a Moana, então, tá na crise existencial dela, dizendo, puta, mas então eu não entendi também por que você me escolheu, enfim. E aí a avó volta e diz pra ela, bom, se você quiser desistir, tudo bem, você pode desistir. E aí ela pensa, caramba, mas é uma coisa muito forte dentro de mim, que eu acho que também essa questão que a gente traz, né, na clínica eu brinco que eu levo o meu cliente mais para angústia do que para tirá-lo da angústia. Exatamente para chegar nesse momento, você vai mesmo desistir, né? Você tem aquele negócio, aquela vontade ali, você vai voltar ou você vai? E aí existe um momento de angústia onde a pessoa diz assim, ou dá ou desce, né? É, que é o fundo do poço. Eu já tô ali, ou eu morro, ou vai. E aí ela tem a música clássica do filme, que eu acho magnífica, que é então, agora eu sei, eu sou Moana. E aí ela entende, de fato, quem ela é. E ela diz, bom, então eu vou voltar e eu vou restaurar o coração de Tefiti, eu não preciso mais que alguém faça isso por mim, eu vou fazer. Acho fantástico também nessa proposta dessa relação onde ela diz, bom, eu não preciso de ninguém, vou lá, vou fazer sozinho. E quando ela faz isso, Maui volta, né? Porque aí ninguém tá precisando mais de ninguém. Né? Ela não precisa dele, ele não precisa dela. Ele entendeu essa questão do anzol, por quê? Porque ele nem ele vai se transformando em várias coisas, e aí não tem você vai fazer ou eu vou fazer, eles vão fazer juntos, o que eu achei maravilhoso. Aí nessa hora a Moana descobre então que Tefiti e TK eram as mesmas pessoas, a diferença é que era a mãe boa e a mãe terrível. E aí, uma cena linda também no filme,
onde ela olha para essa mãe terrível e mostra o coração, e aí a mãe vai, a mãe terrível que eu digo, né, a TK, vai até ela, né, para que esse coração fosse colocado. E aí você vê que Mal e Moana ficam meio que, se você for para outras jornadas aí, né, vamos juntos, numa proposta de uma independência, mas numa união muito legal, porque os dois puderam usar desse feminino e desse masculino para se. Quando eu digo feminino e masculino, eu não quero dizer necessariamente homens e mulheres, tá? A gente está falando de ânima e ânimos dentro da psicologia analítica. Porque podia ser, né, homem, mulher, mulher, essa não é a questão. Estou dizendo de usar a energia de um feminino e a energia de um masculino, que são polos opostos, como o yin e o yang, usar energias opostas, vou mudar então, para entender muitas questões sobre eles. E aí Moana volta, inclusive muito bonitinha, ela coloca a Concha agora para governar, porque ela vai governar de uma outra forma, ela vai voltar a ser uma navegante, porque ela, né, desconstruiu ali esses medos dos pais. É um filme que traz muito essa questão de chamados, do seu chamado. E aí eu vou encerrar esse Cine Psicologia com uma provocação versus, né, uma pergunta para vocês. Quantos de nós passamos a vida inteira não ouvindo essas vozes interiores, nossos chamados, com medo de enfrentar um mar de aventuras?